Olá pessoal, hoje vamos à nossa videoaula sobre a crise da República Populista no Brasil. Vamos analisar, na verdade, dois governos de dois presidentes muito importantes para a história do Brasil. Um deles foi o Jânio Quadros e o outro foi o João Goulart, derrubado pelo golpe ou Revolução Democrática de 1964. Sobre esse conceito nós vamos discutir também. Antes de inaugurarmos esses dois presidentes, a história desses dois presidentes, vamos fazer uma breve síntese desse período que nós chamamos de República Populista, República Liberal, ou mesmo dos governos democráticos no Brasil, logo após a Era Vargas. Bem, temos que levar em consideração a conjuntura internacional desse período. Estamos logo após a Segunda Guerra Mundial. E quando eu falo em período pós-guerra, logo nos vem à cabeça a expressão Guerra Fria. Essa expressão, Guerra Fria, denota um conflito político-ideológico entre as duas principais potências do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos defendendo a doutrina capitalista, a predominância do capitalismo a nível internacional, e a União Soviética procurando expandir a doutrina socialista no globo. É isso que a gente chama de Guerra Fria. Dizemos, inclusive, que o mundo estava bipolarizado. É isso mesmo. Existiam dois polos aglutinadores, Estados Unidos e União Soviética. Os demais países deveriam que optar entre esses dois grupos, entre esses dois polos de poder a partir da Segunda Guerra Mundial. Adivinha qual foi a opção brasileira? A opção brasileira foi os Estados Unidos da América, a partir do governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, entre 1946 e 1951. Isso, na verdade, significou uma grande abertura da economia brasileira aos produtos importados norte-americanos. Quando eu falo produtos, eu falo em Coca-Cola, refrigerantes, falo inclusive em casacos de pele para o rigoroso inverno brasileiro. Também temos que destacar que o Eurico Gaspar Dutra rompeu ligações diplomáticas com países comunistas, como a União Soviética. Dutra que foi sucedido por ninguém mais, ninguém menos do que Getúlio Vargas, que pela primeira vez chegou ao poder pela via democrática, pela via do voto direto. Vargas, nesse período, foi responsável por medidas extremamente importantes para o desenvolvimento nacional, como a criação da Petrobras, em 1953, a partir do lema "O petróleo é nosso". Porém, essa postura nacionalista de Vargas gerou uma série de oposições. Oposições de empresas petrolíferas internacionais, do grande capital internacional. Oposição interna também da UDN de Carlos Lacerda. Após o atentado da Rua Toneleiro, em Copacabana, no Rio de Janeiro, que acabou vitimando o major da aeronáutica, Rubens Vaz, bem, a opinião pública chegou a uma conclusão muito ruim. Bem, provavelmente o Vargas poderia estar envolvido no movimento, nesse atentado da Rua Toneleiro. Claro, a oposição de Carlos Lacerda fez questão de difundir esta hipótese. O que aconteceu então foi que Forças Armadas pressionaram pela renúncia de Vargas. Afinal, o atentado da Rua Toneleiro acabou vitimando um major da aeronáutica. Diante das pressões das Forças Armadas e do Congresso, Vargas, para não abdicar do poder, preferiu o suicídio depois da assinatura da Carta Testamento, um dos principais documentos da história do Brasil, extremamente comovente. Após o suicídio de Vargas, temos um período de conturbação, né? Temos um grande período de instabilidade política no Brasil, com Café Filho e Carlos Luz, mas até que vem Juscelino Kubitschek para substituí-lo. Juscelino que foi responsável por algumas obras muito importantes, como a construção de Brasília, em 1960, inaugurada para ser a capital do Brasil, em substituição ao Rio de Janeiro. No período de JK, as multinacionais encontraram um espaço adequado para o seu desenvolvimento no Brasil. Característica importante do governo de JK. Além disso, é muito importante destacar, referente ao governo JK, a grande dívida externa que ocorreu, além das construções de rodovias que fizeram com que o Brasil, até nossos dias, ficasse dependente do sistema rodoviário.
um sistema incompatível com a grandiosidade do território brasileiro. A partir de agora é que começa a nossa videoaula. Espero que você tenha percebido a nossa introdução. Vamos falar sobre Jânio Quadros. Isso. A partir de Jânio Quadros, nós observaremos a crise do populismo no Brasil. Jânio Quadros, que foi um presidente de carreira política meteórica, foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal de São Paulo, num curtíssimo espaço de tempo. Inclusive, quando foi eleito, Jânio Quadros recebeu o maior número de votos para presidente da história do Brasil. Tal era a popularidade do presidente Jânio Quadros. Inclusive, em sua campanha eleitoral, chegou a utilizar a imagem de uma vassoura, isso mesmo, de uma vassoura, onde ele saía varrendo as ruas de São Paulo, dizendo que varreria do Brasil a corrupção. Tem coisa mais populista do que essa? A gente tem que falar do populismo, não tem jeito. Num governo populista, e o Jânio Quadros talvez tenha sido o mais populista de todos eles, o presidente procura sempre se vincular ao Estado e se vincular à nação, aos interesses populares, por mais que essa vinculação fique muitas vezes limitada ao discurso. O Jânio Quadros, que também era muito conhecido pelos seus discursos extremamente inflamados. Professor de língua portuguesa, com uma linguagem extremamente rebuscada, a população ficava admirada, mas muitas vezes não compreendia o que o Jânio Quadros falava. É o Jânio Quadros que fazia um esforço incomensurável para mostrar que era do povo. Você sabe o que ele fazia? No meio do discurso, ele puxava um pão com mortadela. Ele comia pão com mortadela no discurso só para dizer que era um membro das camadas populares, classe média, mas mais voltado para os interesses populares. Isso é populismo, hein? Além disso, o Jânio Quadros, em seus discursos, geralmente andava com ternos pretos, amassados, cheios de caspa. O objetivo era esse mesmo, era fazer com que a população acreditasse que aquele presidente era representante dos interesses populares. Bem, o Jânio Quadros, politicamente, acabou optando pelo que nós chamamos de conservadorismo. Conservadorismo cultural, pasmem, o Jânio Quadros chegou a proibir as brigas de galo no Brasil, lança-perfume e até o uso de biquínis. É uma medida, enfim, extremamente desagradável. Bem, o Jânio Quadros, embora tenha adotado essa política do conservadorismo cultural, em relação à política, acabou se mostrando uma pessoa extremamente autoritária. O autoritarismo de Jânio Quadros que era evidenciado no que chamamos de política dos bilhetinhos. Geralmente, Jânio Quadros ignorava formalidades com o Congresso. Ele não queria ouvir a opinião do Congresso. Ele geralmente, através de bilhetes que ele, enfim, escrevia em qualquer tipo de papel, ele escrevia bilhetes com as suas ordens aos ministros e exigia que essas ordens fossem cumpridas. Uma pessoa extremamente autoritária. Você deve estar se perguntando, mas professor, e as medidas econômicas do Jânio Quadros? Afinal, o presidente anterior, o JK, acabou se destacando por essas medidas econômicas. Bem, para não falar que o Jânio Quadros não tomou nenhuma medida ligada à área econômica, a gente tem que falar de um problema que o Brasil enfrentava na época, que era o problema da dívida externa. Não que o Brasil não enfrente em dias atuais. Bem, importante destacar que o Jânio Quadros, por conta dessa grande dívida externa que o Brasil possuía, precisava cortar gastos do Estado. E com o objetivo de cortar esses gastos, Jânio Quadros cortou os subsídios para a importação de trigo e petróleo no Brasil. O resultado imediato dessa medida econômica do Jânio Quadros foi a grande elevação dos preços no Brasil. Em outras palavras, o que ele conseguiu gerar foi mais inflação e mais crise econômica. A política externa do governo Jânio Quadros também é bastante característica, um dado bastante significativo do governo de Jânio Quadros. Ao contrário do que todo mundo já estava acostumado, de um Brasil vinculado diretamente aos Estados Unidos, o Jânio Quadros decretou uma política externa independente. Disse que não estaria vinculado diretamente nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Afinal, o Brasil deveria ter
uma política externa verdadeiramente independente. Com isso, Jânio Quadros acabou reatando relações diplomáticas com países comunistas, inclusive enviando o seu vice-presidente, João Goulart, à China comunista, em missão diplomática. Além disso, o Jânio Quadros manifestou o seu apreço a ninguém mais nada menos do que Fidel Castro. Além disso, condecorou Ernesto Che Guevara com a Ordem Militar do Cruzeiro do Sul. Essa é a medalha militar mais importante do Brasil, mas, professor, quem é Fidel Castro, Ernesto Che Guevara? Quem são essas pessoas? Fidel e Che foram líderes da Revolução Cubana de 1959. Essa revolução procurou derrubar na ilha de Cuba a ditadura de Fulgêncio Batista, uma ditadura financiada pelos Estados Unidos para garantir os interesses norte-americanos na ilha. Ou seja, Fidel e Che eram símbolos da alteridade, eram símbolos da resistência à influência estrangeira.